Que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos conversar hoje a respeito de mais um dos temas, dos princípios básicos, que é sobre o perispírito. O termo perispírito foi cunhado por Allan Kardec e é um termo que é utilizado para designar o nosso corpo espiritual. Ele é o veículo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Serve de ligação. Ele é aquilo que vem identificar quem nós somos no plano espiritual. E serve como um modelo organizador biológico para a formação de um novo corpo, quando da fase de uma reencarnação. O perispírito, ele é conhecido há muito tempo da humanidade, desde a antiguidade. Então, no Vedanta, era conhecido pelo nome Manu, no budismo como Kama Rupa, no hermetismo egípcio com o nome de Ka, na cabala hebraica com o nome de Roak. Pitágoras chamava ele de carne sutil da alma. Aristóteles como corpo sutil e etéreo. Orígenes o chamava de aura, Tertuliano de corpo vital, Leibniz, filósofo, como corpo fluídico. Então, na verdade, este conhecimento é de muito tempo da humanidade. Na atualidade, nós utilizamos o nome de corpo espiritual, psicossoma, ou modelo organizador biológico. Mas nós encontramos também referências ao perispírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, diz o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, ele é um reflexo daquilo que nós fazemos de nós mesmos. A nossa estrutura de pensamentos, de emoções, de sentimentos, encontram repercussão direta no nosso perispírito, sutilizando-o, favorecendo o estado saudável ou abalando-o, provocando perturbações e distonias que futuramente vêm aparecer no próprio corpo biológico, no nosso próprio soma. No Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos 1, 6 e 7, nós encontramos assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a todo junto ao poço e o pó volte à terra como era. Está falando do processo de desencarnação, de desvinculação. Olha que interessante. Porque esse nome de fio de prata se utiliza até hoje para poder falar daquele elo de ligação entre o perispírito e o corpo físico. É lógico que essa ligação ela se dá célula a célula. Cada célula do corpo perispiritual se vincula a uma célula equivalente no corpo físico. Mas nós temos um laço mais consistente, que é o fluido de prata, ou corpo de prata. É como se fosse um cordão fluídico mais consistente, que ele é elástico. Quando do desdobramento do corpo perispiritual, por exemplo, através do sono físico, este elo de ligação ele se mantém. Então, quem tem uma mediunidade mais ostensiva, de vidência, consegue perceber. Os espíritos o percebem nitidamente. Porque os desdobramentos em relação ao perispírito dos desencarnados têm essa marca de diferença.
Então, vamos conversar um pouco a respeito das propriedades do perispírito, que são várias, para que a gente possa entender o que o perispírito tem de características, de possibilidades, de atuações. Então, uma delas diz respeito à plasticidade. O perispírito, ele não é algo imutável, pelo contrário. O perispírito, ele é formado do fluido cósmico universal, vinculado ao orbe ao qual aquela entidade espiritual se vincula naquele momento evolutivo. Então, nós que estamos vinculados à Terra, nos utilizamos do fluido cósmico universal da Terra para a constituição do nosso perispírito. Isso daí se dá de modo espontâneo e natural, de tal forma que um espírito se desvinculando de um mundo, indo atuar em um outro mundo, ele se desfaz daquele fluido cósmico originário do mundo que ele estava vinculado e se apropria do fluido cósmico do mundo que ele se aproximou para poder formar o seu novo perispírito. E o perispírito ele é plástico, ele modifica a sua forma de conformidade com atitudes, pensamentos, mas principalmente pela vontade potente daqueles espíritos que já realizaram conquistas no campo da moralidade e no campo da inteligência. Conseguem causar alterações no próprio perispírito. Então, quando a gente lê aquela passagem do Evangelho, da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ele conversava com dois mancebos, com dois homens, com duas pessoas, com Moisés e Elias. Só que Jesus mesmo, ele veio dizer que Elias era João Batista. Então, João Batista já havia desencarnado, mas ele preferiu aparecer a Jesus e aos discípulos que ali estavam, Pedro, Tiago e João, com a forma perispiritual de Elias, que era uma encarnação anterior que ele próprio havia tido, João Batista. Então, o perispírito ele é plástico, ele pode assumir outras formas pela vontade do espírito manifestante. O perispírito, ele também tem densidade. E a densidade do perispírito, ela está ligada diretamente ao estado evolutivo daquela alma. Quanto mais condição de conquistas evolutivas, mais sutil é o perispírito. Quanto mais primitiva é a alma, mais denso e grosseiro é o seu perispírito. Então o perispírito ele é algo que vai se modificando com o passar dos tempos. À medida que vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, intelectualmente, o nosso perispírito ele vai acompanhando essa condição. Porém, nós nunca ficaremos sem um perispírito propriamente, mas esse perispírito se modifica em termos da sua estrutura. Então, uma outra condição do perispírito é a sua ponderabilidade. Quer dizer que o perispírito tem peso. Então, também vinculado ao estágio evolutivo. Quanto menos evoluído, mais pesado é o perispírito. Menos condições tem este perispírito de realizações. Porque o processo de liberdade no plano espiritual está vinculado diretamente ao grau evolutivo do espírito. Um perispírito mais pesado, mais grosseiro, circunscrito a uma alma de menor aquisição evolutiva, diz respeito a menos condições de liberdade no plano espiritual. Então, André Luiz, no livro Libertação, ele narra um fenômeno da necessidade de aumentar a sua ponderabilidade, a densidade do seu próprio perispírito,
para que ele e Gúbio pudessem se manifestar em uma cidade do plano espiritual mais densa, na região das trevas. E ele fala que o perispírito dele ficou tão adensado, ficou tão pesado, que ele sentia como se ele estivesse encarnado de novo. Mas foi uma condição alterada pela vontade de espíritos que têm uma condição superior no plano espiritual, de se fazerem visíveis aos habitantes daquela esfera espiritual, daquela região espiritual. Se não fosse assim, se eles não aumentassem essa ponderabilidade do perispírito deles, eles não seriam percebidos pelos habitantes daquela região. Seriam como os espíritos são para a maioria de nós, que não somos médiuns ostensivos. Estariam naquele ambiente, atuariam em alguma medida, mas não seriam vistos nem tocados propriamente. Uma outra característica do perispírito é a luminosidade. O perispírito tem luz, mas a luz aparece na medida que o espírito evolui. Espíritos, nós até utilizamos esse termo, né? Nossa, mas fulano de tal é um espírito de luz. A gente está falando que é um espírito evoluído e a gente acerta quando fala isso. Aquela imagem que é retratada através das pinturas dos santos sempre coloca uma aura luminosa ao redor da cabeça do santo. E também, em alguma medida, acerta, porque fala daquela condição daquele ser, uma condição luminosa de conquistas espirituais. Então, aquela pintura no fundo de Jesus retrata alguém que tem uma luminosidade suprema na nossa condição. Quando a gente lê as narrativas de Jesus, muito comumente se fala que aqueles que tinham contato com Jesus o viam fisicamente, mas com uma certa exteriorização de uma luminosidade. Essa luminosidade é a condição de Jesus, por causa do seu grau de evolução. Quanto mais evoluímos, mais adquirimos essa luminosidade natural. Mas bastam as imperfeições. Cada imperfeição também é um impedimento da exteriorização da nossa luz potencial. Portanto, a gente está vendo que muitas das características do perispírito são influenciadas diretamente pelo grau de conquista de moralidade, de intelectualidade, de valores nobres da alma. Uma outra característica do perispírito é a penetrabilidade. O perispírito ele é feito de uma matéria, mas é uma matéria muito sutil, quintessenciada, com um tipo de expressão diferente da nossa matéria física, para nós que estamos encarnados. Então, para nós, fica parecendo que é algo que não existe, do ponto de vista material. Mas, para os espíritos desencarnados, para os médiuns que têm uma mediunidade ostensiva, que têm a condição de verem os espíritos, veem o perispírito desses perispíritos como nós vemos os corpos físicos, como nós vemos a matéria que nós interagimos. Mas os espíritos, o perispírito, por estar num nível de expressão de matéria diferente, ele atravessa a matéria. Então, quem assistiu aquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, ele tinha condição, o personagem principal, ele já tinha desencarnado, ele tinha condição de atravessar a matéria. Só que não é assim também para todos os desencarnados, porque tem desencarnados que nem sabem que estão desencarnados. Então a porta está fechada, eles não entram, achando que eles não têm condição. A real barreira para os desencarnados é a barreira vibratória, não é a barreira física. Os desencarnados têm a condição de atravessar uma parede, uma porta, porque a expressão vibratória da matéria do perispírito é diferente da nossa. Mas a barreira vibratória pode servir como uma barreira que impede
a transposição de determinadas expressões vibratórias do perispírito. Então, ambientes domésticos protegidos pelo culto do Evangelho no lar, pela prece, por pessoas que habitam aquela casa, que buscam ter valores morais, que se esforçam pelo próprio crescimento, essas pessoas criam, em função disso, barreiras vibratórias protetivas. Então, aquele livro de André Luiz, Missionários da Luz, ele narra um fenômeno que era um rapaz retornando para sua casa. E ele vinha acompanhado de duas entidades espirituais que eram obsessores, que eram entidades menos nobres, digamos assim. Porém, quando ele foi entrar na sua casa, ele abriu o portão e entrou. Mas essas duas entidades contrafeitas não conseguiram entrar. E aí o mentor explicou para André Luiz, que estava observando aquela cena, que havia um campo protetor que havia sido criado em função das preces, da conduta moral elevada da esposa daquele rapaz. Ele não tinha uma conduta elevada, tanto que ele atraiu para junto de si duas entidades menos nobres. Mas a esposa era um espírito nobre e ela conseguiu criar uma proteção para o lar. O marido se beneficiava quando ele entrava, mas em função da esposa não era mérito dele. Então a questão da penetrabilidade, ela existe em termos materiais, mas não em termos vibratórios propriamente. Essa é a justificativa do culto no lar, né? Essa é uma das justificativas. Porque o culto do Evangelho no lar é o convite para a nossa casa da presença de espíritos nobres. Não é bom a gente receber visitas que possam agregar para a gente valores? A gente não gosta de estar junto de pessoas que possam nos oferecer valores nobres? Pois quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, nós estamos abrindo as portas da nossa casa, convidando aos nossos irmãos espirituais superiores, que se dispõem a ir até nós, participando durante o tempo do culto, deixando os seus benefícios no nosso lar. Fluidificam as águas, beneficiam a nossa saúde e deixam ali também as suas marcas vibratórias pelo nosso ambiente físico. E isso daí funciona como sendo balizas luminosas e impedimentos à entrada de entidades menos nobres, como a gente disse. Muito bem lembrado. Uma outra característica do perispírito é a visibilidade. O perispírito ele pode ser visível para quem está no plano espiritual desencarnado e pode ser visível para quem está no plano físico e tenha a mediunidade da vidência. Portanto, não é para todo mundo que o perispírito vai ser visível, mas existem condições espirituais onde, na presença de médiuns de efeitos físicos que podem doar o ectoplasma, a espiritualidade pode se utilizar deste ectoplasma e deixar aquele perispírito visível para todos que estejam ali no ambiente. Então, mesmo que as pessoas não sejam médiuns videntes, podem ver naquele ambiente a aparição de um espírito desencarnado. Mas é perceptível também que aquele corpo perispiritual dele é diferente. Obrigado. É diferente de um corpo físico normal, porque ele tem uma expressão um pouco diferenciada, mesmo que se perceba visualmente através dos nossos olhos físicos. Porque quem tem a mediunidade de vidência não enxerga com os olhos físicos, enxerga com os olhos perispirituais. São os olhos perispirituais, ou é o corpo perispiritual que enxerga como um todo aquela imagem, mas o cérebro físico capta a informação. Aquela informação é decodificada de um estímulo eletromagnético para um estímulo eletroquímico, que é aquele percebido pelo nosso cérebro material. Então o corpo toma conhecimento e consegue ver também, através dessa transcodificação de informações.
Então, no caso da tangibilidade, existe uma materialização que pode ser visível, fotografada. Nós temos diversos documentos de espíritos materializados que foram fotografados. Existe um livro que se chama Materializações Luminosas, do médium Peixotinho, onde foram registrados, através de fotos, essa expressão de materialidade, de materialização. O médium entrava num estado de transe, doava o seu ectoplasma, que se tornava visível também, que saía pelos seus orifícios, olhos, nariz, boca, ouvidos, e então a espiritualidade, se aproveitando desse ectoplasma abundante, conseguia materializar ou partes do próprio perispírito, que poderiam ser um rosto, mãos, ou poderia ser o corpo inteiro. Você consegue ver nas fotografias a materialização completa de espíritos que transitavam por ali, que conversavam. Existem relatos de materializações de desencarnados familiares que assentaram para fazer um lanche, né, conversavam com os entes, colocavam os sobrinhos no colo, os sobrinhos brincavam com a barba do espírito e depois ele se desfazia e ia. Mas é um fenômeno de materialização onde havia um adensamento. Se você tocasse, você sentiria a densidade, como densidade, temperatura. Houveram pesquisas científicas que foram realizadas onde o cientista recortava partes do tecido da roupa do espírito, só que quando ele era cortado, ele se desfazia, ele colocava, o tecido se desfazia e ficava somente uma expressão úmida daquele tecido espiritual. Mas os cientistas chegavam a medir o espírito, né, que se materializava, pesava, subia na balança e pesava. Então tem os experimentos de Charles Richer que foram assim muito valorosos nesse sentido. Eu tive uma experiência só que eu faço praticamente única, o toque da mão. Na hora eu achei que era o doutrinador. Já quando você pôs a mão na minha mão, que a gente fez o olho fechado. Na hora, ele falou, não. E eu falei, não, na hora eu estava no início, eu fiquei assim, não, era uma mão encarnadinha, quente. Eu senti ela bem firme, assim. Então é a tangibilidade, assim, a honra de poder sentir. Numa reunião mediúnica assim é algo importante porque funciona como uma espécie de uma comprovação da presença da espiritualidade ali. Principalmente para quem está iniciante, então não importa, uma experiência. Foi um presente. Foi, sim. Né? Uma outra característica do perispírito diz respeito à questão da sensibilidade. Então, o perispírito ele é o órgão sensível do espírito. O perispírito ele não tem órgão, ele tem os mesmos órgãos que nós temos, porque ele é o modelo organizador biológico. Ele inclusive tem mais órgãos do que o nosso corpo físico tem. Porque os centros de energia ou chakras, eles estão presentes no perispírito, mas o nosso corpo físico não os tem. Apesar deles influenciarem diretamente nas nossas glândulas, mas o nosso corpo físico não tem os chakras. Os chakras estão localizados no perispírito. Mas o perispírito, ele tem a capacidade de percepção estendida por ele todo. Então, o seu campo de extensão, ele consegue captar tudo aquilo que está nesse campo. E não necessariamente com os olhos ele vai enxergar, não necessariamente com os ouvidos ele vai escutar, não necessariamente com as mãos ele vai sentir, perceber o mundo ao redor por ele todo. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando se aproximavam do Chico, antes de chegarem perto, antes de falarem qualquer coisa, ele já se virava. Porque ele percebia a presença da pessoa chegando, ele sabia quem era. Porque ele funcionava muito mais no plano espiritual do que no plano físico. Tem um documentário que passa no History Channel, que se chama Os Super-Humanos.
E ele narra, e um dos episódios fala de um rapaz que ele é deficiente visual. Ele não enxerga nada. Mas quando ele estende as mãos, ele consegue descrever todos os objetos. Ele fala das cores do objeto. Ele fala o que tem ali, sem tocar. Ele não toca, não. Ele só estende as mãos e ele descreve o que tem ali. Aí os experimentadores falaram, tá, você é cego, mas mesmo assim a gente vai colocar umas vendas nos seus olhos. E vendaram muito bem os olhos dele. E aí entraram numa sala que foi preparada completamente escura, de modo que não entrava nada de luz, e colocaram diversos objetos lá dentro. Os experimentadores estavam se utilizando de uma câmera infravermelha para poder filmar à noite, para filmar no escuro. E então foram acompanhando ele. À medida que ele estendia a mão, ele descrevia os objetos que estavam na frente. Ele acertou em 100% da descrição do objeto e da cor do objeto, mesmo na ausência total da luz. E ele está encarnado. Interessante isso. Então, essa condição nós adquiriremos no futuro de forma natural. Mas o perispírito tem essa capacidade, tem essa condição de sensibilidade, porque a sensibilidade está no perispírito como um todo. O perispírito ele tem a expansibilidade, ele se expande e se retrai. Imagina só, quando nós vamos reencarnar, o corpo que nós vamos assumir é um corpo muito pequeno em relação ao que nós estamos acostumados. Então, o perispírito ele diminui para poder estar compatível com um novo corpo. E ele se dilata à medida que nós vamos crescendo. Então, se a gente vai engordando, o perispírito também ele preenche esses espaços, viu? Vamos tomar cuidado, o perispírito também fica obeso. Tem a característica da unicidade. O perispírito de cada um de nós é único. Ele é a marca da nossa individualidade. Ele se transforma. Mas nós seremos reconhecidos no plano espiritual pela nossa aparência, pela nossa condição, pela nossa exteriorização. Então ele é único nesse sentido. Ele é mutável, ele tem essa característica de mutabilidade. A mutabilidade é sua condição de transformação à medida que vai evoluindo. Na verdade, os espíritos eles vão perdendo densidade desse corpo perispiritual. E quanto mais evoluem, eles sintonizam com esferas espirituais de conformidade com o seu grau evolutivo. Então essa mutabilidade ela está em condição direta com a evolução do ser. E a bicorporeidade? A bicorporeidade está ligada à condição do perispírito de se manifestar visualmente, mas é algo ligado aos encarnados. A bicorporeidade é quando um encarnado entra num estado de sono ou de transe, onde há um desdobramento, só que ele consegue fazer uma materialização do seu perispírito, de modo que quem o veja como se ele estivesse no próprio corpo físico. Então tem um episódio que é muito conhecido na história, que é o de Antônio de Pádua. Ele era um franciscano, um frei franciscano, seguidor de Francisco de Assis, um espírito muito evoluído, que ele estava junto de alguns discípulos, onde ele estava fazendo uma pregação, e de repente, no meio da pregação, ele parou e entrou em estado de concentração. Ele estava ali fisicamente. Ele se desdobrou e se manifestou numa cidade distante, no momento em que o seu pai estava sendo julgado, acusado de um crime que ele não havia cometido. Antônio de Pádua, então, se materializou nessa outra cidade, participou do julgamento, defendeu seu pai, salvou seu pai da morte e depois ele voltou para o seu corpo físico. Foi um fenômeno de bicorporeidade. Quem o viu nessa outra cidade, o viu como se ele estivesse encarnado.
mas foi um fenômeno de bicorporeidade. Ele se expressou numa outra região, através do seu perispírito, que se adensou de forma tal que parecia que ele estava encarnado. O fenômeno de transfiguração é um fenômeno de irradiação do perispírito. Então nós temos esse fato da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando ele subiu juntamente com Pedro, Tiago e João, e eles então ficaram um pouco afastados de Jesus, e Jesus então se transfigurou em luz, e ficou irradiando uma luz mais forte do que a luz do sol que brilhava naquele momento. Então o que eles puderam ver é a luminosidade de Jesus. O perispírito dele se transfigurou, ou seja, ele transbordou, naquele momento, irradiando a sua luz. Então foi um fenômeno de transfiguração. O perispírito tem odor, tem cheiro. E o cheiro muitas vezes está ligado também à condição espiritual do encarnado ou do desencarnado. Existem diversos relatos dos espíritos, de espíritos em condições inferiores exalando odores fétidos. Ou porque muitas vezes ainda estão vinculados ao corpo físico que já está em decomposição, ou pela própria condição evolutiva inferior. Exalam odores desagradáveis, de miasmas e outras possibilidades. Mas os espíritos superiores também exalam odores, mas odores agradáveis, de perfumes. Então existem espíritos que, quando vão se manifestar numa reunião mediúnica, deixam aparecer um perfume característico da sua presença, que quando os encarnados sentem, já sabem, olha, é Meimei, é Sheila, é tal outro espírito. Mas é um odor natural daquele espírito. O espírito tem temperatura. Então, no plano espiritual, o perispírito ele tem a temperatura, assim como o nosso corpo físico, material, tem a temperatura. Aliás, o perispírito ele tem todas as condições do corpo físico. É por isso que muitas vezes um espírito desencarnado, ele não sabe que está desencarnado, porque ele muitas vezes desencarna e ele olha para ele mesmo e fala assim, meu corpo, meu braço está aqui. Eu estou sentindo a minha temperatura. A minha barba está crescendo. Os meus cabelos estão crescendo. Eu continuo sentindo fome. Eu continuo sentindo frio. Eu estou vivo. Sim, está vivo. Mas está vivo no plano espiritual. E o que ele está percebendo, que é denso, que parece o corpo físico, é o perispírito dele. Então André Luiz, no livro Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, ele já descreve uma cena como essa, que ele percebia o corpo perispiritual dele como se fosse o corpo físico. Só que ele tinha a noção. Ele falou assim, olha, eu sabia que não estava mais no mundo dos vivos, mas eu me via perfeitamente como eu estava antes. Ele se via. Então o perispírito tem também temperatura. E sim? Depois de um tempo perde, isso permanece. O frio e a fome que você falou. Então o perispírito ele tem necessidades condizentes com a condição espiritual. Então muitas vezes a fome que o espírito sente são impressões que ele carregava enquanto encarnado. Mas os espíritos também se nutrem e se alimentam, mas de um alimento condizente com a sua condição espiritual. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais evoluída a sua condição, mais sutil é sua forma de nutrição. A tal ponto que os espíritos superiores se nutrem de amor. André Luiz escreveu isso no livro Nosso Lar, falando amor, alimento das almas. Mas em Nosso Lar, os espíritos lá se nutrem de alimentos sólidos ainda, de frutas, de legumes, de caldos.
mas antes eram alimentos até mais densos. Tanto que eles fizeram manifestações, né, quando foi do período de mudanças, lá também em Nosso Lar, na colônia, na história de Nosso Lar, houveram situações lá tensas quando foi da mudança da alimentação nessa colônia. Porque os desencarnados lá queriam manter um estilo de vida semelhante ao da Terra. Se bobear, eles queriam um churrasco domingo. Só que no plano espiritual, eles têm que se espiritualizarem mais. A gente manter determinadas condições no plano espiritual é manter o nosso vínculo de materialidade. E o nosso objetivo é de nos espiritualizarmos. E a espiritualidade está ligada também até aos hábitos alimentares. Então, essa condição da alimentação está ligada às condições espirituais. Então, os espíritos superiores, eles têm condições de nutrição diferentes, porque o perispírito ele tem uma constituição diferente do corpo biológico. Ele tem necessidades de nutrição, mas que têm que ser adaptadas, que podem ser desenvolvidas com o conhecimento, com treinos. No livro Nosso Lar também fala sobre isso. Então, o perispírito ele tem funções. E uma das funções é a instrumental. O perispírito é o instrumento de manifestação da alma, do espírito. Então, ele é o veículo que o espírito se utiliza para se manifestar no plano espiritual ou no plano físico. Porque não fosse o perispírito, nós não teríamos a condição da reencarnação. Porque o espírito ele não teria como se vincular a um corpo denso e material. É exatamente através do perispírito vinculado ao corpo que tem a condição de, se utilizando de fluido vital, animar uma matéria densa como um corpo de carne. Então, esse fluido vital só existe para nós que estamos encarnados. Os desencarnados têm perispírito, mas eles não têm fluido vital. Então, esgotando-se o nosso fluido vital, o que acontece é que a gente desencarna. Então, a gente reencarna com uma quantidade programada de fluido vital, que pode ser desgastada antes do tempo ou que pode ser reposta para ser continuada. Mas esse fluido vital, em alguma medida, ele vai sendo reestabilizado, renutrido, para que possamos estar bem. O perispírito ele tem essa função individualizadora também. E a função individualizadora é essa que dá as características individuais de cada um. Assim como não existe uma digital repetida, não existe também um perispírito igual a outro. Então, através do perispírito, se pode identificar quem são os espíritos que se manifestam, que aparecem, que se comunicam. E ele tem uma função organizadora. A função organizadora diz respeito à sua capacidade de servir-se, de ser um modelo organizador biológico. Então, quando da possibilidade de uma nova reencarnação, o corpo físico que será gerado, ele terá necessariamente as características e condições do perispírito. Portanto, um perispírito saudável irá gerar um corpo físico biológico saudável, mas um perispírito que traga marcas conscienciais, marcas de adoecimento, marcas na sua estrutura física, perispiritual, essas marcas irão ser retratadas num corpo biológico que irá ser formado. Então, aquelas malformações fetais são fruto da vinculação de um espírito que traz em si um perispírito lesado, defeituoso. Porque determinadas atitudes na vida lesam o perispírito. O perispírito, ele carrega a memória e a marca das nossas expressões. Muito comumente, pessoas que se utilizaram mal das suas mãos, agrediram, machucaram a outros,
marcam a própria consciência. Muitas vezes, quando desencarnam, chegam no plano espiritual sem as mãos ou com as mãos mirradas, defeituosas. Quando vão nascer, porque o perispírito está deformado, terão um corpo biológico deformado. Fica sempre assim? Não. É o tempo de expiar. Utilizou mal, gerou um karma para si. Dentro da lei de causa e efeito, a pessoa terá a necessidade de expiar. E aí então nasce com um corpo biológico adoecido, com menos condições. Então, quando a gente nasce com uma propensão a um determinado adoecimento, é porque o nosso perispírito já estava adoecido antes. Mesmo que a gente tenha nascido numa família que tem uma certa predisposição genética a um determinado adoecimento, a característica, primeiro, é do espírito que está nascendo numa família que oferece a condição de passar por esse tipo de prova, esse tipo de experiência. Então, o perispírito ele tem essa função organizadora. Portanto, ter uma condição de vida saudável se expressará em um perispírito saudável. Os nossos adoecimentos biológicos, físicos, eles primeiro aparecem no plano espiritual, no perispírito, para depois serem retratadas no corpo físico. Eu tenho um amigo que passou por uma experiência interessante. Ele era jovem e se submeteu a uma fotografia da aura, uma foto Kirlian. E ele saudável, não tinha problema nenhum de saúde. Mas aquela pessoa que estava avaliando a sua foto Kirlian, fotografia da aura, tem uma câmera especial onde a pessoa coloca o polegar, eles tiram uma fotografia que aparece o campo energético da pessoa. Aí a pessoa estava analisando a aura da pessoa, que é uma radiação, do perispírito. Aí ele falou assim, mas você tem um problema grave de coluna, né? Ele falou assim, não tem problema nenhum de coluna. Que estranho, porque aqui na sua fotografia está aparecendo. Anos depois, a pessoa teve um problema gravíssimo na coluna. E aí, conversando depois numa reunião mediúnica, a espiritualidade falou assim, não, mas é porque já retratava no seu perispírito. É por isso que apareceu lá na fotografia. Então, os adoecimentos que muitas vezes vão aparecer anos depois, que podem ser cânceres ou outras doenças cardíacas e outras, muitas vezes já eram doenças que eram predisposições mórbidas que a pessoa trazia no seu campo perispiritual. Então já aparecia como uma condição de ativação, de modificação de genes no próprio corpo biológico. No caso da pessoa, por exemplo, ter uma cirrose, nunca teve muito. Exatamente. Às vezes o bebê já nasce como tendo cirrose e nunca bebeu. Já nasce assim, existem bebês que nascem com cirrose. E aí fica parecendo assim, nossa, mas que injusto. O bebezinho nem bebeu. O bebezinho não bebeu nessa vida não, né? Mas aquele espírito, numa outra experiência, abusou muitas vezes. Problemas pulmonares. Pois é. É para a gente pensar no estilo de vida que a gente leva. Porque a gente pode abreviar a vida, o tempo de vida, e deixar marcas no perispírito, que se retratarão posteriormente quando a gente tiver uma nova experiência. E aí muitas vezes a gente fica achando que a vida é injusta. Por que uns nascem com saúde, outros nascem com limitações físicas? Pois não tem nada injusto. Tem a ver com o uso do nosso livre-arbítrio. Tem a ver com aquilo que a gente tem feito da própria vida. E os problemas emocionais? Eles entram aí também nesses marcos? Totalmente. Então, Joana de Ângeles, ela fala que, por exemplo, os casos de neuroses graves, esquizofrenias, estão todas primeiro retratadas no perispírito, para depois se manifestarem no corpo biológico. Então, transtornos do pânico, fobias, estão primeiro acondicionadas no perispírito, porque a condição é da alma. O corpo, ele é só a veste, ele é só o veículo, mas ele é um veículo que, para que surja a saúde, ele muitas vezes tem que adoecer. Ele é um mata-borrão.
porque a condição se dá primeiro de dentro para fora, digamos assim. Então, quem está doente é a alma, é o espírito. Uma alma doente, um espírito doente, irá ser retratada em um perispírito adoecido. E muitas vezes vai encontrar uma ressonância, uma repercussão no próprio corpo biológico. Mas quando chega para o corpo biológico, a pessoa já está em vias de cura. É bom, não é ruim não. É porque a alma já está se limpando da sua condição anterior. E às vezes a gente acha ruim quando adoece do corpo. É lógico, ninguém gosta de ficar doente. Mas o adoecimento do corpo já é um prenúncio da saúde da alma. O mais importante é a saúde da alma. O corpo, ele se desgasta, ele morre, ele vai se perder. Se a alma estiver bem, logo mais nos expressaremos no plano espiritual de uma forma muito mais saudável do que quando a gente reencarnou. Então, os processos de adoecimento começam, logicamente, primeiro pelo pensamento, pelo mau controle das nossas emoções, depois pelas atitudes, pela fala, por aquilo que a gente faz. E a gente então vai criando um processo de exteriorização do nosso adoecimento interior, que se manifesta no perispírito. E aí depois o processo ele é inverso para a cura, né? Tem que se exteriorizar como um adoecimento da casca para que a alma consiga se purificar dos miasmas que foram acumulados ao longo do tempo. Então, o perispírito tem essa função sustentadora da vida. Não fosse o vínculo do perispírito com o corpo biológico, vital que se mantém como mantenedor da vida biológica, ele é mantido em função do perispírito que está vinculado a este corpo. Então, é o perispírito que sustenta a vida, é o perispírito que delimita a programação da multiplicação das células. Ele é como se fosse assim, um limite geográfico do nosso corpo físico. Senão as células se multiplicariam sem controle. Ou teriam um número menor de células para formar determinado órgão. É o perispírito que dá o mapa para a formação do corpo. Então ele sustenta a vida e mantém dentro da sua formação. Mas quando o perispírito está adoecido, existe uma reprodução, uma divisão celular descontrolada. E aí vem os diversos casos de adoecimento que a gente tem notícias. Bom, que provas que nós temos da existência do perispírito? Então, para nós encarnados, existem as provas objetivas e as provas subjetivas. As provas objetivas são aquelas que são visíveis. Então, no caso de uma materialização, como no caso que a gente citou do médium Peixotinho, e essa é uma foto do Peixotinho. Mas eu fico imaginando assim, que maravilha, que bacana. Depende do seu conhecimento. É verdade. Você está em casa sozinho. Mas Você não gostaria, se você estivesse em casa sozinho, você não gostaria de ver, eu né? estudando, eu não gostaria disso em casa. Ai, eu sou doida pra ver, não consigo. Tô doida. Por isso que a gente tem que estudar, assistir palestras e aprender, para não assustar. Mesmo assim, a gente fica com medo. Porque é interessante, a gente vê espíritos o tempo todo, mas o fato de estarem encarnados a gente não se assusta, a gente acha comum. Mas nós estamos vendo o tempo todo. Pode ser que a gente até veja e nem sabe que é um espírito também, né? Também acontecem. Existem os agêneres, que são espíritos que se manifestam entre a gente, eles não estão encarnados, mas eles estão materializados. Participam da vida dos encarnados, agindo em processos, falando, conversando, cumprem aquela tarefa que eles se dispuseram e depois eles se somem. Mas eu conheço um caso de uma menina até lá perto de casa. Ela estava passando na rua atrás, encontrou com o senhor. E ele perguntou pela família, conversou com ela, tudo. E ela falou que achou ele meio esquisito. E chegou na casa da mãe dela e falou assim: mãe, encontrei com o seu fulano, mas ele estava tão esquisito, eu achei tão esquisito. Mas você encontrou com ele?
não, eu encontrei, conversou comigo, perguntou por todo mundo, mas o seu fulano morreu já tem mais de uma semana. Então, quer dizer, acontece, às vezes você encontra com pessoas, você tá achando que ela tá viva e já faz tempo que ela morreu, né? Então, eu acho que dá pra acontecer. Tem pessoas que têm mediunidade de vidência que muitas vezes não conseguem distinguir o encarnado do desencarnado. Tamanha a perfeição que a pessoa vê o desencarnado. Então, é uma questão de uma condição. Quando a pessoa adoece assim, no limiar da vida, nova, por exemplo, eu tenho uma filha que ela apareceu com cirrose hepática com 10 anos. Tá? Mas ela curou. Ela até fez a cirurgia espiritual. Sim. Quer dizer, ela não tem mais, a doença não está mais em evolução. Ela tem a cirrose, todas as vezes que ela tira a ressonância da cirrose hepática. Entendeu? Só que ela não está mais em atividade. E ela não pode fazer o transplante porque a doença dela é autoimune, veio de uma hepatite autoimune. Então, a possibilidade... Vai desenvolver de novo. Mas, assim, a médica ficou impressionada porque ninguém conseguiu, os pacientes que estavam tratando, eu trato com ela em São Paulo, ela é a única sobrevivente. Hoje ela tem 37 anos. Por que me explica essa cura sem ela ter feito nada? Mas às vezes... Ela veio com essa doença para passar por uma aprovação? Sim. Então... Pode ser aprovação para a mãe também, né? Mas a primeira condição é dela. É lógico que todas as pessoas que estão envolvidas, que têm que passar pelo processo de busca médico, tratamento, vai para o hospital, faz exame, isso daí é uma prova difícil também. Mas muitos processos de cura se dão em função da atuação da espiritualidade. Médicos do plano espiritual atuam no perispírito e no corpo físico e promovem a cura. E a pessoa expressa depois a saúde. Mas tem a ver com o merecimento da pessoa? Sempre tem um merecimento, né? Então, existem intercessões que são realizadas, mas com base no merecimento da pessoa também. Então, muito provavelmente, muitas pessoas ganham um tempo extra de vida com mais qualidade em função dessas intercessões que são feitas no plano espiritual, onde, às vezes, a pessoa, na programação dela, iria desencarnar mais cedo e a pessoa consegue, então, uma dilatação no tempo da reencarnação, porque a pessoa está indo bem, está aproveitando a vida. A espiritualidade avalia essa possibilidade e fala assim, não, continua. E a pessoa, então, leva uma vida normal, com poucas restrições, em relação àquilo que ela teria antes, dentro da programação. Inclusive, por exemplo, ela fez quimioterapia de 13 anos, quimioterapia oral, né? Mas remédio fortíssimo, corticoide 40 mg por dia. A médica falou que o cabelo dela quer um fio de cabelo. Eu falei, gente, impressionante. Nós fomos no CIR fazer uma ultrassonografia, o médico, mas você já operou do fígado? Ela falou, não. Aí eu falei assim, já. Eu estou vendo uma cicatriz, era cirurgia espiritual. Sim. Então é merecimento mesmo, né, professor? Isso acontece. Então, é isso que nós estamos falando, perispírito e enfermidades. Então, todos os casos de adoecimento surgem primeiro no perispírito. O perispírito, ele é a primeira expressão do espírito. Depois, o corpo físico, biológico, o soma. Então, no livro dos médiuns, nós encontramos no item 54, tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, quando a gente trata do corpo somente, nós estamos tratando só da casca. Estamos tratando só do efeito.
A causa, ela é mais profunda. Se a gente não trabalha no ser espiritual, o adoecimento desse ser espiritual, se a gente não trabalha espiritualmente o perispírito, essa cura, muitas vezes física, ela vai se configurar ou por pouco tempo, ou a pessoa vai mudar de doença. O tratamento bem feito proporciona cura, mas a pessoa cura de uma coisa e adoece de outra logo em seguida, porque aquelas energias se mantêm naquele corpo. Não adianta, quando a parede está com vazamento, se você vai lá, tampa um buraquinho ali, o vazamento continua, vai continuar minando água em outro ponto. Então a gente tem que ir tratar no cerne. E o cerne é o ser espiritual que nós somos. Então, quando a gente fala dos chakras, são os centros energéticos que nós temos, que são muitos, e são expressões ligadas ao nosso corpo físico, mas elas estão localizadas no nosso perispírito. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel tem um capítulo que se chama Suicídio. E ele, nesse capítulo, ele fala a respeito do tipo de suicídio e o efeito que está gerado, exatamente porque o perispírito ficou lesado. A pessoa lesou o corpo físico com o ato do suicídio, que as marcas da lesão no corpo físico permaneceram no corpo perispiritual. Quando a pessoa, numa nova encarnação, ela já nasce com essas predisposições. Então, quem desencarna por veneno, Emmanuel explica, tem como efeito, quando de um novo nascimento, afecções valvulares, transtornos do aparelho digestivo, doenças do sangue, disfunções endócrinas. Pessoas que queimaram o corpo podem nascer depois com ictiose, com pênfigo. Pessoas que se afogaram ou que se sufocaram com gás têm transtorno das vias respiratórias, enfisema, cistos pulmonares. Pessoas que buscaram a morte pelo enforcamento terão distúrbios do sistema nervoso, neoplasias, paralisia cerebral infantil. Então vocês estão vendo como é que tem uma ligação com um tipo de morte que foi buscada deliberadamente, com um tipo de lesão em um novo corpo, quando é de um novo nascimento. Então o perispírito ele está vinculado às nossas reencarnações. Ele é este modelo que determina saúde ou doença, facilidades ou limitações. Então, e a desencarnação também está ligada ao perispírito. A ligação que se dá do perispírito com o corpo físico se dá célula a célula. Quando a criatura vai desencarnar, existem técnicos no mundo espiritual que fazem esse processo de desvinculação, célula a célula. Mas a última parte a se desvincular é esse cordão fluídico ou cordão de prata. Está ligado ao cérebro perispiritual, ao cérebro físico. Porque no nosso corpo biológico, o centro de comando é o nosso cérebro. Os cientistas na atualidade, que têm uma visão organicista, biológica, materialista, acreditam que a consciência está no cérebro. Mas a consciência não está no cérebro. O cérebro ele é um aparelho eletrônico que decodifica os estímulos vindos do espírito, mas que antes passaram pelo perispírito. Então essa ligação do corpo biológico com o corpo perispiritual e o corpo e o ser espiritual que nós somos é aquilo que o Espiritismo nos fala, que nós somos seres trinos. Somos seres espirituais, temos um perispírito e um corpo biológico. Mas então essa vinculação do perispírito com o corpo físico se dá célula a célula, molécula a molécula. E a desencarnação vai se dando também um a um, através da atuação de espíritos técnicos que realizam isso. Então, conhecer sobre a existência do perispírito, saber da importância do cuidado, é programar uma existência com melhores possibilidades para o futuro e programar já futuras encarnações. Porque aquilo que a gente faz da gente mesmo agora se retrata no perispírito. Tem um livro
que é um dos clássicos da literatura, que é o Retrato de Dorian Gray, que fala exatamente isso, simbolicamente. É a história de um homem que fez um pacto com o diabo, e ele então queria a beleza eterna. Então ele se manteve jovem ao longo da vida. Mas existia uma pintura que todos os atos que ele tinha e o seu tempo ia sendo retratado naquela pintura, que ele guardava escondido e tudo. À medida que o tempo passava, a pintura envelhecia. À medida que ele cometia atos atrozes, porque ele era uma pessoa egoísta e orgulhosa, cada ato de iniquidade que ele produzia, as marcas ficavam naquela pintura. Então, simbolicamente, aquele retrato de Dorian Gray, aquela pintura, é o nosso perispírito. Nós não vemos aqui, mas a espiritualidade vê e percebe e sabe das nossas condições. Vamos pensar sobre isso. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.